Sabe quando a gente escreve alguma coisa, um e-mail, sei lá, e na hora acha que tá ótimo, mas aí volta para reler e, putz, percebe que precisa ajustar, melhorar, às vezes até reescrever um pedaço. Parece que até as IAs mais avançadas, os tais LLMs, os grandes modelos de linguagem, também passam por isso, sabia? Elas não acertam tudo de primeira. É uma ótima analogia, sim. Esse processo de escrever, aí revisar, refinar, é quase universal, né? E o mais interessante é pensar como a gente pode fazer a própria IA aplicar esse ciclo nela mesma, de forma autônoma. Exato. E é justamente aí que entra o nosso papo de hoje. Vamos explorar um método bem intrigante chamado Self-Refine. Ele investiga justamente isso, como um LLM pode, sabe, por conta própria avaliar e melhorar o seu trabalho usando um feedback que ele mesmo gera. E a nossa conversa aqui vai se basear num artigo de pesquisa bem bacana que foi apresentado na New Reps 2023, uma conferência super importante na área. E é um trabalho de gente grande, viu? Pesquisadores de lugares como Carnegie Mellon, Allen Institute for AI, NVIDIA, UC San Diego e até Google DeepMind. Então tá, nossa missão aqui hoje é destrinchar esse tal de Self-Refine. Entender o que é, como funciona na prática e por que tá todo mundo falando disso. A promessa é conseguir resultados melhores da IA sem precisar daqueles treinamentos gigantes e caros, sabe? Ou sem um monte de gente anotando dados. É tipo ensinar a IA a se autocorrigir de um jeito eficiente. Vamos nessa. Vamos lá. A ideia central do Self-Refine é até surpreendentemente intuitiva. É bem parecido com o processo humano que você descreveu agora há pouco. Primeiro, o LLM gera uma resposta inicial para uma tarefa. Pensa nisso como o primeiro rascunho. O famoso rascunho zero, né? Isso, tipo isso. Aí vem a parte legal. O mesmo LLM, sem ajuda de fora, analisa essa resposta que ele deu e gera um feedback crítico sobre ela. É como se ele mesmo falasse, isso aqui podia ser melhor por causa disso e daquilo. E aí, usando esse feedback que ele mesmo criou, o mesmo LLM refina a resposta original. Cria uma versão melhorada. E esse ciclo de dar feedback e refinar pode acontecer mais de uma vez, né? Pode sim, exatamente. Pode ser um processo iterativo, com várias rodadas. E o ponto-chave, que você já adiantou, é que isso tudo acontece sem precisar de treinamento adicional. A gente não está mexendo nos pesos internos do modelo, não está usando aprendizado por reforço complexo, nem coletando dados novos com gente anotando. Tudo acontece ali, na hora de usar o modelo, no que a gente chama de tempo de inferência. Nossa, isso faz muita diferença. Economiza tempo, dinheiro, mas como é que o modelo aprende a fazer isso? Tipo, a dar feedback útil e refinar se não tem treino extra. O artigo fala de few shot prompting. Correto. O segredo está em como você dá a instrução para o modelo. Com few shot prompting, você basicamente dá alguns exemplos concretos para ele ali no comando, no prompt mesmo. Você mostra, olha, para esse tipo de tarefa, uma resposta inicial boa seria assim. Se a resposta for X, um feedback bom seria Y. E com feedback Y, um jeito bom de refinar seria Z. Com poucos exemplos, ele pega o jeito do que se espera em cada passo. Gerar, criticar e melhorar. Entendi. É mais mostrar o como fazer do que ficar explicando a teoria, né? E como são os passos desse processo, assim, de forma geral? O artigo descreve um fluxo bem direto. Primeiro, a geração inicial, que eles chamam de Y0, é o nosso rascunho. Depois, o feedback, que é a autocrítica, o FBT. Aí vem o refinamento, a versão melhorada, YT+1, que é criada usando o rascunho, Y0, e a crítica, o FBT. E por último, a iteração. Os passos de feedback e refinamento podem se repetir. E um detalhe importante, o modelo guarda o histórico das iterações anteriores. Ah, para não ficar cometendo o mesmo erro, imagino. Exato. Ou para construir em cima do que já foi melhorado. Evita andar em círculos. Faz sentido. Para a gente visualizar isso melhor, os exemplos do artigo devem ajudar, né? Você falou de geração de diálogo, que é uma coisa bem subjetiva. Sim, é um exemplo ótimo para ilustrar. Está lá na figura 2A-C do artigo. Imagina que alguém fala para o chatbot, tô a fim de jogar tênis de mesa. Tá.
Uma resposta inicial padrão Y poderia ser algo bem genérico, né? Tipo, ah, legal, tenho certeza que é um jeito ótimo de socializar e se manter ativo. Meio vago, não ajuda muito a pessoa. Exatamente. Aí que entra o self-refine. O próprio modelo, olhando para essa resposta, geraria um feedback FB. Poderia ser algo como resposta genérica demais. Não fala sobre tênis de mesa, nem pergunta da experiência da pessoa. Falta engajamento. Ah, então a própria IA percebe que foi superficial. E com base nessa crítica dela mesma... Ela refina a resposta Y+1. Poderia virar algo tipo, que bacana, tênis de mesa é super divertido, ótimo para os reflexos. Você já jogou antes ou está querendo começar agora? Percebe a diferença? Total, ficou muito mais útil, mais direcionado, mostra que entendeu o interesse da pessoa. E o outro exemplo era de código, né? Otimização de código. Isso está na figura GoresDF. A tarefa era gerar um código para somar números de 1 até n. O código inicial e 0 poderia ser um loop for, simples. Que funciona, mas se o n for gigante, fica super lento, né? Precisamente. Aí o feedback FB do próprio modelo poderia ser: esse código usa força bruta com loop, vai ficar lento para n grande. É melhor usar a fórmula da soma da PA, n, que multiplica n mais 1 dividido por 2. E o refinamento Y+1 seria o quê? O código já usando essa fórmula matemática. Exatamente. O código final seria muito mais rápido, muito mais eficiente. O ponto-chave aqui, nesses dois exemplos, é a qualidade do feedback. O modelo instruído por aqueles exemplos no prompt a gerar um feedback que seja acionável, sabe? Que diga o que fazer, e específico que aponte onde mudar. Não adianta só falar melhor aí. Tem que ser melhora usando isso no lugar daquilo. Entendi. A qualidade da autocrítica é fundamental, então. Agora, a pergunta que não quer calar. Isso funciona mesmo na prática? Eles devem ter testado isso para valer, né? É aqui que a coisa fica interessante. Sim, a validação foi bem completa. Eles avaliaram o self-refine em 7 tarefas bem diferentes. Tinha geração de diálogo, otimização de código, mas também melhorar a leitura de código, resolver problema matemático, inverter sentimento de frase. Inverter sentimento? Como assim? É tipo pegar uma crítica positiva e transformar numa negativa, mantendo o assunto, e vice-versa. Além disso, testaram criar acrônimos e até gerar textos que precisavam usar uma lista bem longa de palavras-chave específicas. Tarefas bem variadas. E compararam com o quê? Com o modelo sem usar esse refinamento? Exatamente. Compararam o desempenho com e sem o self-refine, usando modelos bem conhecidos na época. GPT 3.5, o ChatGPT, que é baseado no 3.5 Turbo, o GPT-4 e, para código, o Codex. A comparação é direta. Mesmo modelo, mesma tarefa, uma vez gerando direto e outra usando o ciclo de autorrefinamento. E aí? Qual foi o resultado? Funcionou sempre ou só em alguns casos? Olha, os resultados foram consistentemente positivos. Isso está na tabela 1 do artigo. Teve melhora em todas as 7 tarefas e com todos os modelos que eles testaram. Na média, o aumento absoluto no desempenho foi de uns 20%. 20% na média? Poxa, isso não é pouco, não. Isso meio que sugere que talvez a gente nem estivesse usando todo o potencial desses modelos na primeira resposta que eles dão, né? É uma ótima leitura. Esse ganho médio sugere exatamente isso, que tem um potencial ali escondido nos LLMs que pode ser, digamos, destravado com esse processo de refinamento. É como descobrir que o carro tinha mais uma marcha que a gente não sabia usar, e o self-refine é a alavanca. E onde ele brilhou mesmo foi nas tarefas mais subjetivas, tipo diálogo. Ali a preferência pela resposta refinada deu uns saltos enormes. E também nas tarefas bem complexas, como gerar texto com um monte de palavra obrigatória. Ali os ganhos foram impressionantes, às vezes saindo de quase 0 para mais de 60% de acerto. Uau, que demais. Mas teve uma área que não foi tão bem assim, né? Você mencionou matemática. Sim, esse foi um ponto curioso. Em raciocínio matemático puro, sabe? Aqueles problemas de lógica, cálculo, os ganhos foram bem pequenos. A análise dele sugere que é difícil para o LLM pegar erros sutis no próprio raciocínio lógico ou matemático. A resposta pode parecer certa para o modelo mesmo estando errada.
Ele acabava gerando o feedback tipo, ah, parece tudo certo aqui, na maioria das vezes, mesmo quando não estava. Então não é tipo uma solução mágica para o problema de lógica super complexa. Pelo menos não automaticamente, nessa versão que eles testaram. O curioso é que se uma fonte externa só falasse para o modelo, olha, essa resposta está errada, sem dizer o porquê, aí sim o Self-Refine conseguia melhorar um pouco mais. Ele funcionou melhor em tarefas que misturam lógica com conhecimento de mundo, tipo raciocinar sobre datas e tal. Isso diz alguma coisa sobre onde a autoavaliação da IA ainda patina, na verificação de lógica pura e rigorosa. Faz sentido. E os modelos mais potentes, tipo GPT-4, eles se beneficiaram mais ainda. Sim, a tendência foi essa. Os modelos mais capazes pareceram tirar ainda mais proveito do self-refining. Isso reforça a ideia de que ele ajuda a lapidar a resposta, sabe? Acessar umas capacidades mais profundas que talvez não saiam logo de cara no primeiro rascunho do modelo. Tá, então a gente viu que funciona, e funciona bem na maioria dos cenários, mas a grande questão é, por que isso funciona? O que faz essa história de repetir feedback e refinamento dar certo? Será que é só a qualidade da autocrítica mesmo? A qualidade do feedback é, sem dúvida, um fator super importante, como você já percebeu. A análise do artigo, na tabela 2, deixa isso bem claro. Um feedback específico e acionável, que é o que o Self-Refine tenta gerar, é muito, muito melhor do que um feedback genérico tipo, melhor aí. E os dois são melhores do que nenhum feedback explícito, claro. Naquela tarefa de inverter sentimento, por exemplo, sem um feedback claro, o modelo quase não melhorava. Com um feedback específico, o desempenho decolava. Sem uma crítica que aponte o caminho, o modelo tende a repetir o que já fez ou fazer umas mudanças meio aleatórias. E fazer isso várias vezes, iterar o processo, ajuda a continuar refinando, tipo rodada após rodada. Ajuda sim. A análise deles, figura 4, mostra que a qualidade geralmente melhora a cada iteração. A versão 1 é melhor que a 0, a 2 é melhor que a 1 e assim por diante. Embora os maiores ganhos costumem vir logo nas primeiras rodadas, né? Depois começa a ter um retorno decrescente. Mas para tarefas mais chatinhas, tipo otimização de código ou gerar texto com restrição, fazer umas 3 iterações trouxe benefícios claros em comparação com fazer só uma. Mas imagino que nem sempre seja uma linha reta de melhoria, né? Tipo, em tudo ao mesmo tempo. Exato, tem uma ressalva importante aí. Em tarefas que têm vários critérios de qualidade, tipo gerar acrônimos que precisam ser pronunciáveis, ter a ver com o tema, essas coisas podem acontecer de uma iteração melhorar um aspecto e piorar outro. O método lida com isso fazendo o modelo avaliar cada aspecto no feedback. E no final, ele escolhe a melhor versão geral entre todas as que foram geradas, não necessariamente a última. Inteligente isso. Mas fico pensando aqui, será que não seria mais simples só pedir para o modelo gerar, sei lá, umas 4 respostas diferentes logo de cara e a gente escolhe a melhor? Não daria no mesmo que esse processo todo de ficar refinando? É uma pergunta excelente, muito boa mesmo. E o estudo investigou justamente isso. Eles compararam a única resposta final do Self-Refined com a melhor de 4 respostas geradas diretamente pelo mesmo modelo. Está na figura 7 lá no apêndice do artigo. E o resultado? Mesmo nessa comparação mais difícil, uma resposta refinada contra a melhor de 4 geradas direto, a resposta do Self-Refine ainda foi a preferida por avaliadores humanos. Isso sugere que o processo direcionado, sabe, de refinamento guiado por feedback, ele agrega mais valor do que simplesmente gerar mais opções na sorte. Interessante. Quer dizer que o processo de criticar e corrigir parece ser mais eficaz do que só gerar um monte de opção. E quanto à flexibilidade? Funciona sem aqueles exemplos iniciais, só com instrução direta, e com modelos que não sejam os top de linha ou, sei lá, modelos de código aberto? Boa pergunta. Sim, ele funciona sem exemplos também, o que chamam de zero shot, só com instruções bem escritas no prompt. Mas aí exige mais cuidado para criar esse prompt, sabe? Tem que ser bem claro. Isso está no apêndice E. Quanto aos modelos, parece que o método exige uma capacidade mínima de seguir instruções. Eles testaram com o Vicuna 13B, que era um modelo open source conhecido por ser menos potente que os GPTs da época, e ele teve dificuldade, se atrapalhou um pouco, apêndice E. Mas olha que interessante, fizeram um experimento misto.
O Vicuna gerava a resposta inicial e o ChatGPT, que é mais forte, dava o feedback e refinava. Isso melhorou bastante o resultado do Vicuna. Sugere umas combinações bacanas para o futuro. E a boa notícia é que também testaram com o Llama 2 70B, que é um modelo forte de código aberto e viram melhorias consistentes também, apêndice J. Então indica que a técnica não é exclusiva de modelos proprietários não. Ah, que bom! Ou seja, é flexível, mas precisa de um motor que seja minimamente capaz de entender e aplicar as críticas que ele mesmo gera. E na prática, quando o refinamento dá errado, o problema costuma ser na crítica ou na hora de corrigir? Ótima pergunta para a gente entender onde está o gargalo. A análise qualitativa que eles fizeram foi bem reveladora. A principal causa de falha não foi o modelo não conseguir refinar direito depois de receber o feedback. Em mais de 60% das falhas, o problema foi o feedback incorreto. A autocrítica estava errada, ou apontava para o lugar errado na resposta. Só em uns 6% dos casos é que o refinador falhou em implementar um feedback que era bom. Isso reforça muito aquilo. A qualidade da autocrítica é absolutamente vital para o processo todo. E quando dá certo? Feedback que era preciso e útil. Mas o mais curioso é que em 33% do sucesso, o modelo conseguiu corrigir o problema mesmo recebendo um feedback meio torto, parcialmente incorreto. Isso mostra que ele tem uma certa resiliência, uma capacidade de entender a intenção por trás da crítica, mesmo que ela não seja perfeita. Tem um exemplo ótimo no artigo, figura 5, de como um feedback certeiro transformou um código super lento, de força bruta, numa solução elegante e eficiente usando programação dinâmica. Nossa, fascinante essa dinâmica interna dele. E colocando o self-refining em um contexto mais amplo, como ele se compara com outras formas que existem para melhorar as respostas dos LLMs? Bom, existem várias abordagens por aí, né? Isso está nas tabelas 3 e 5 do artigo. Algumas treinam modelos específicos só para refinar o trabalho de outros. Outras usam feedback externo de humanos, de compiladores de código, até de outras IAs. E tem também os métodos de aprendizado por reforço. O que torna o self-refine diferente é essa combinação. Usar o mesmo modelo para tudo, gerar, criticar, refinar, sem precisar de dados extras ou treinamento adicional, fazendo isso de forma iterativa e usando feedback em linguagem natural, que pode cobrir vários aspectos da qualidade da resposta de uma vez só. Entendi. E como toda abordagem nova, imagino que tenha lá suas limitações, né? Os próprios autores devem reconhecer algumas. Sim, eles são bem transparentes quanto a isso. Primeiro, como a gente já falou, depende bastante da capacidade do modelo base. Com os modelos mais fracos, não funciona tão bem. Segundo, muitos dos experimentos principais usaram modelos fechados, tipo os GPTs. Embora eles tenham testado com o Llama 2 e liberado o código, replicar exatamente os resultados pode depender do acesso a esses modelos específicos. Terceiro, só foi testado em inglês. O desempenho em outras línguas ainda é uma pergunta em aberto. E, por fim, um ponto importante de ética e segurança. Como outras técnicas de prompt, existe o risco de ser usado para fins ruins, para gerar conteúdo tóxico, por exemplo. O método em si não tem barreiras contra isso. Entendido. Bom, então, fazendo um balanço aqui da nossa conversa, o self-refine parece ser uma técnica bem engenhosa e, o que é melhor, bem prática. Ela permite que os LLMs melhorem suas próprias respostas usando essa autocrítica de forma iterativa. E o grande destaque, sem precisar daquele ciclo longo e caro de retreinamento. A gente viu que os ganhos são consistentes em tarefas bem diferentes, especialmente naquelas que envolvem mais subjetividade ou que são mais complexas. Exato. E a relevância disso é bem grande, eu acho. Mostra um caminho para que os LLMs melhorem seu desenvolvimento ali, na hora do uso, sabe? Isso pode torná-los mais confiáveis e capazes de um jeito mais ágil. Pensa no potencial para reduzir o esforço humano em tarefas de revisão, seja para escrever texto, para programar ou até para design. O artigo até menciona um teste preliminar que eles fizeram para refinar layout de site iterativamente. Tá no apêndice L. Abre umas portas bem interessantes, sim. Isso deixa a gente pensando, né? Se os modelos podem se refinar sozinhos, com base no próprio feedback, aonde isso pode chegar? Será que um dia eles poderiam aprender não só a refinar a resposta, mas a dar feedbacks cada vez melhores para si mesmos?
criando tipo um ciclo virtuoso de autoaperfeiçoamento? É a pergunta de $1 milhão. Ou será que eles correm o risco de ficar presos nas suas próprias bolhas de critérios internos? Talvez reforçando vieses ou limitações que eles mesmos não conseguem enxergar, sem conseguir ir além do que já sabem. É uma fronteira fascinante da pesquisa em IA, sem dúvida. Com certeza. Fica aí a questão no ar. Qual será o próximo passo nessa busca pela IA que se aprimora sozinha? É algo para a gente continuar de olho, com certeza.